Olá, boa noite a todos e todas. É uma alegria imensa estar aqui. Vejo pelo chat uma diversidade muito rica, muito potente de pessoas de diversos estados aqui. É um privilégio que quem fala sobre contação de histórias sempre tem, porque é uma demanda, é uma proposta, é uma fala, é um conteúdo muito rico sempre, muito interessante. Agradeço à PUC, eu sou mestranda da PUC São Paulo, essa parceria, né, do Instituto Sul de Menuti e também do Centro de Professorado Paulista, e a todos que aqui ajudaram a iniciar essa proposta. Sempre tem uma corrente do bem, uma demanda muito rica, a Natanaela, a Priscila, que aqui abriram, que vão colocar depois a lista de presença ao final para o certificado, Luara, Luiz, os professores, a Beth, a Diana, o Fábio, o Maurício, sempre estamos cercados de pessoas que nos ajudam, né? A Samanta, a Maria, que passaram aí, compartilharam, né, a corrente do curso, é muito legal, né? Nós nunca fazemos nada sozinhos. Eu sou a Paula Pagum, sou professora com muito orgulho da Prefeitura Municipal de São Paulo, da sala de leitura, essa jovem senhora de cerca de 50 anos, né, a sala de leitura. Sou coordenadora de projetos da Prefeitura, da da Academia Estudantil de Letras, Grêmio Estudantil, Imprensa Jovem, adoro um bom projeto, né, escolar. Sou mestranda do programa, como eu disse, e vou compartilhar aqui a minha proposta para a gente conversar melhor, e sempre é mais interessante a gente conversar assim. E me digam se vocês estão vendo. Ok. Então, tá bom. Sim. Agora, a partir desse momento, eu não vejo o chat, tá bom? Então, se quiserem me interromper, perguntar alguma coisa, tá? Agradeço. E aqui, pessoal, essa proposta deste curso é um olhar, é um recorte. Mesmo porque ficaria muito difícil eu falar tudo em 2 horas de curso. Mas mesmo que nós tivéssemos uma semana de curso, nós estamos falando de um olhar, de uma proposta que se mistura, se confunde com a história da humanidade. Alguns acreditam que a contação de histórias ela está desde a arte rupestre, desde quando não tinha oralidade, o ser humano já tentava de alguma forma falar, conversar conosco sobre a sua história, a sua narrativa, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele referenciava. Então fica difícil a gente em pouco tempo, né, ter essa magnitude, mas é claro, aqui é uma abertura, sem fechaduras, como eu coloquei. Daqui, acredito que com essa diversidade, tem pessoas que já fizeram cursos de contação de histórias, já contam histórias em sua realidade profissional, caseira, podem fazer outros cursos, podem ler outras demandas, né, de contação de histórias. Então, aqui é uma provocação, é um recorte, é um olhar, né? Quando a gente começa o mestrado, não é assim? Quem está no mestrado e doutorado, a gente quer falar sobre tudo. Aí a gente também não tem que recortar, nos repertoriar, que não dá para falar tudo. A contação de histórias é assim também. E como eu comecei nessa toada? Eu tenho 43 anos, tenho um filho de 20, que quando era pequenininho, ali começando letras na USP, já com essa... Sempre gostei de contar histórias de uma forma caseira, autoral, simples. Percebi que ele tinha algumas diferenças, que hoje eu sei que ele é autista, mas na época a gente não sabia. E aí ele começou a ter algumas questões ali na educação infantil, e eu tive vontade de ajudá-lo, de estar pelo menos em algum momento ali na escola. E fui me colocar como voluntária da escola. Quando eu cheguei lá, estava no começo do primeiro ano da universidade. A diretora perguntou para mim, mas você faz alguma coisa para ajudar? Eu falei, eu conto histórias.
E ali eu comecei a contar histórias. Depois, claro, que vieram os cursos, principalmente na Biblioteca Hans Christian Andersen, que eu sou voluntária até hoje, que tem os grandes contadores de histórias, saíram ali da Biblioteca Hans, que é um polo cultural, um polo de formação muito rico dos contadores de histórias. Adormeci um pouco essa parte da contação, depois aumentei. Quando entrei no espaço de sala de leitura, deixei mais potente. Quando me tornei escritora, também deixei mais potente. E fui assim, no encontro e desencontro, na construção e desconstrução, como é a nossa vida, né? Até que chegou a pandemia, e aí meus alunos ficaram distantes, a gente não sabia, né? 15 dias, depois 40 dias. Eu comecei a fazer mais vídeos de contação de histórias, e aí fiz a primeira live de contação de histórias, aprendendo a gente a fazer live pela Secretaria de Educação. E aí fiquei mais forte ainda nessa parte da contação e não parei mais. E tenho muito orgulho, assim como eu disse que eu tenho muito orgulho de ser professora, eu tenho muito orgulho porque eu acho que o contador de histórias, ele é aquele que vira a chave, vira os portais. A gente fala muito em chaves, né, na contação de histórias, porque é isso mesmo. O contador de histórias, ele abre aquela chama, aquela fogueira da humanidade mesmo, de trazer essa potência das histórias. Mas antes de continuar essa parte lúdica, é bom lembrar que essa lista de presença vai ser gentilmente colocado pela Natanaela ao final aqui do nosso encontro. Preencham direitinho para o certificado e perguntas e comentários são sempre abertos aqui, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu passar aqui. E que eu não estou conseguindo passar. Agora foi. E aí, tem essa frase que eu gosto muito, até coloquei para convidar em alguns grupos. Cá estamos porque alguém contou para alguém, que contou para alguém, que contou para alguém, que contou para nós, que contaremos para alguém, que contará para alguém. E esse é o nosso percurso, né? É o nosso repositório da humanidade, né? Nós somos linguagem, ser linguagem. E esse acesso, esse fogo, traz a nossa memória individual, coletiva, seja da nossa cultura e de outras culturas também. E a gente vai percebendo que cada um vai se aventurando nessa contação de histórias ao seu modo. É um caminho coletivo, mas também é um caminho muito pessoal, né? E é isso. Primeiro, quando a gente pega uma história para contar, a gente conta e a história nos conta e a gente faz essa interiorização. Para contar uma história, é muito interessante, é muito gostoso que a gente sinta essa história faça parte da gente, essa história nos tome, né? A gente tenha mais do que decorar, a gente vai falar sobre isso aqui, é a gente ter cenas dessa história, a gente ter percursos dessa história. Por isso que eu coloquei, a história te conta, depois tu conta a história e vai nesse processo, né? E o contador de histórias tem a palavra como principal ferramenta, né? Tem a oralidade, que traz essas cenas, traz essa imaginação, mergulha em outros tempos, em outros lugares. Por isso que a contação de histórias cresceu tanto quando estávamos na pandemia, ali fechados, queríamos o lúdico, como diz o Antônio Cândido, ninguém vive sem o lúdico, ninguém vive sem uma história. Vocês já se imaginaram sem uma história, seja de um livro, seja de alguém contando um caos, e aí minha homenagem, eu vou fazer algumas homenagens para grandes referências. A gente fala aqui na contação de histórias, nós temos os nossos parteiros, as pessoas que a gente gosta, e o Rolando Boldrin, que infelizmente partiu faz pouco tempo, ele é uma grande referência de contação de histórias, uma das minhas grandes referências, no sentido desse caos gostoso do interior, né? Quem aí não tem essa parte do avô, do tio, do interior, de contar essas histórias interessantes e tão gostosas. E é isso, né? Ela encanta, ela é cheia a contação de histórias, ela traz todo esse universo lúdico e autoral. E quando a gente conta uma história, e aí tem essa imagem bonita, né, de um povo indígena que tanto nos ensina, né,
geralmente, quando eles vão ensinar alguma coisa para uma criança, o que eles fazem? Eles contam uma história para trazer esse lúdico. E quando nós contamos, nós trazemos essa ancestralidade, esse sagrado, essa experiência ancestral, como eu disse, individual e coletiva, e a presença do mundo em si e no outro. A gente abre esses portais e essas chaves. Afinal de contas, somos seres simbólicos, ancestrais, narradores. Todo mundo é um contador de histórias, cada um ao seu modo. Algum mais divertido, outro mais sério, outro gosta de adereços, que nós vamos ver aqui. Todos temos os nossos gêneros e estilos preferidos e vamos descobrindo, assim como gostamos de um determinado estilo de livro, temos ali o nosso percurso na contação de histórias. Até aí, tudo bem? Eu acho que tem algum áudio aberto, mas eu acho que não é pergunta, né? Como eu disse, somos todos contadores, né? Essa verbalização, essa forma de contar é o que nos torna mais humanos, essa pluralidade e essa diversidade que a contação de histórias faz. Abrimos esse portal da humanidade, como eu disse lá no começo, não viveríamos sem as boas histórias, e eu sinto o grande papel, a grande importância do contador de histórias, porque ele que trouxe de muito tempo, desde a antiguidade, essa arte de contar histórias e esse texto, né? Esse texto que nós temos hoje, que fazemos nossas pesquisas, nossos trabalhos em sala de aula, foram esses antigos contadores. O texto escrito, ele demorou muito tempo, o papel era caro. E como tá esses textos hoje que a gente pesquisa, que a gente lê para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos netos, que a gente faz a nossa pesquisa de mestrado, de doutorado, enfim, para quem a gente merece, quem merece de nós toda essa referência, toda essa reverência também, os contadores de histórias que foram trazendo, né, cada um, se nós pegarmos histórias antigas, de tradição oral, contos de fadas, existem versões em diversos povos. Nem há essa preocupação de achar qual é a primeira, mas é interessante a gente pensar como essa história vendo até, né, foi vindo até os folcloristas, os compiladores ali registrarem. Claro que esses compiladores, esses folcloristas, nós temos a figura do homem, né? Os irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, mas eu sempre digo aos meus alunos, esse projeto de contação de histórias, eu já dou algum tempo na Prefeitura Municipal de São Paulo, nós já fizemos 5 cursos para os professores, né, trazer essa arte da contação de histórias, e eu sempre falo, a força da mulher, a minha homenagem às mulheres, porque mesmo eu não sou uma profunda conhecedora, por exemplo, das histórias dos irmãos Grimm, né, como ali eles conseguiram esse repertório de compilar essas histórias de tradição oral, mas ao que eu sei, até eles têm essa referência de falar que foram essas mulheres que trouxeram essas histórias para eles, mulheres que estavam ali no fiar, na costura, lavando roupas, e contavam essas histórias, e recontavam essas histórias, e trouxeram essas histórias para nós. Essas histórias que hoje, como eu disse para vocês, a pandemia trouxe essa força da contação de histórias, e mostrou, de uns anos para cá, com livros como Psicanálise dos Contos de Fadas, Fadas no Divã, e por aí vai, como as histórias trazem os valores da nossa vida, a diversidade, a cidadania, a saúde mental, traz um repertório, ajuda a formação desse leitor, esse comportamento leitor, e isso não é uma coisa de agora, né? Isso é uma coisa que a gente tem desde a antiguidade, nós temos essa potência da contação de histórias. E o que é muito interessante é que tem o contrário também.
estudos mostrando que crianças sem boas histórias, sem bons conteúdos dessa narrativa oral, têm questões complicadas. Porque eu sou uma apaixonada por lobos, né? Na minha pesquisa, eu estudo a figura do lobo. Nós vemos assim como esse lobo, por exemplo, ajuda crianças a entenderem seus medos. Acho que tem algum microfone ligado, pessoal. Seus medos, seus rancores, seus desafios. Eu vou trazendo um pouquinho minha experiência. Nessa minha jornada de contação de histórias, eu me tornei doutora palhaça também, pelo Canto Cidadão, que é uma ONG muito interessante, muito bacana, que forma doutores palhaços. E eu ia, né, antes da pandemia, agora pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, agora que estamos retornando esse voluntariado, né? Eu ia contar histórias no hospital, destaco, o lugar que eu mais fiquei foi o Hospital Tatuapé, né, que eu sou aqui do Tatuapé, e eu ia contar histórias para os adultos. Aí vocês vão falar, mas Paula, para os adultos? Sim, todo mundo tem uma criança interior, como a gente fala na psicanálise, que eu também sou estudante, vou me formar agora no final do ano em psicanálise, e a gente tem esse universo da contação de histórias ajudando muito o adulto. Primeiro, na memória afetiva, de lembrar de histórias da infância, mas também de perceber todo esse entorno que pode ser superado. Eu fico muito brava quando as pessoas falam assim, mas contos de fadas eu não gosto muito, não. E eu fico brava, mas eu explico porque eu fico brava. É só essa história de princesa que vai atrás de príncipe. Não, gente, claro que, como eu falei com a Natanaela nos bastidores antes de começarmos, quando saímos dessa oralidade, fomos para essa escrita, tivemos muitos recortes, né? E principalmente filmes como os filmes da Disney, nada contra, muito pelo contrário, acredito que filmes da Disney também ajudaram a trazer algumas histórias, mas existe um recorte, existe uma mudança. Essas histórias, por exemplo, mostram para crianças, para adultos, superações. Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa que posso sonhar, posso acreditar, posso ter finais felizes, posso ter essa jornada da floresta, né? Geralmente muitas histórias têm essa floresta que indicam esse caminho, essa evolução, esse amadurecimento, como o da Chapeuzinho Vermelho. Eu posso superar meus desafios, como a Cinderela, e eu posso ser a mais importante daquele reino, casar ali com o príncipe. Mas não é só um casar com o príncipe, é a minha jornada de superação, de vencer dificuldades. Então, essas histórias contadas para todas as idades, né? Afinal, as histórias surgiram para todos, essa noção de infância é uma coisa recente, né? Se pensar tanto tempo que nós temos de contação de histórias, são histórias que nos fazem perceber valores essenciais da vida. E eu, como educadora, como professora, sei que cada vez mais, infelizmente, muitos valores se perderam, né? E eles acabam não tendo, as crianças, por exemplo, esses valores em casa. E as histórias podem ajudar muito, valores importantes de amor, de amizade, de vencer desafios, de ter sonhos. É muito triste quando a gente pega alunos, por exemplo, que dizem para nós que não têm sonhos, né? E aí a contação de histórias ajuda muito, tanto nesse comportamento leitor, mas também nesse repertório humano, nesse repertório de vida, né? E aí, fazendo um resumo do que até agora nós dissemos aqui, a contação de histórias traz essas possibilidades lúdicas, educativas e terapêuticas, né? E o que é muito importante nós pensarmos, pessoal, e agradeço quem está aqui entrando, estou vendo que o pessoal tem gente que entrou depois que eu comecei. Uma boa noite a todos e todas, agradeço humildemente vocês estarem aqui comigo. E percebemos, claro que isso melhorou muito, mas é muito triste
quando nós vemos falas de achar que a arte popular, a narrativa oral, é algo menor que o texto, de forma alguma. Como eu disse no começo, se temos textos para pesquisar, para ler hoje, foi muito dessa oralidade que nós bebemos. E ela continua viva, continua importante, continua rica, continua interessante. Muitas crianças, muitos adultos que não têm pleno domínio, por exemplo, ali da alfabetização, podem ser grandes contadores de histórias, podem nos despertar a essa contação. E aí eu deixo para vocês aí uma provocação, um pensamento. Pensem aí vocês, crianças grandes, crianças pequenas, quem foi que despertou as histórias para vocês? Uma mãe, uma tia, uma avó? Quem foi? Quem quiser me contar, eu vou contar a minha também. A minha, eu tenho duas pessoas que me trouxeram esse despertar. A minha avó nordestina, eu com muito orgulho sou aí de uma família nordestina, e minha avó contava vários causos de lobisomem. Para minha avó existia lobisomem e não tinha conversa que não existia, não. Trazia histórias de Lampião, trazia histórias do folclore, e ela me despertou muito, eu ficava muito com ela de criança, e ela me trouxe muito essa oralidade. Mas eu também tive a minha primeira professora, coisa de professor, quem tiver aí vai me entender. A minha primeira professora, eu falo com ela até hoje, dei aula para os filhos dela, e ela tinha algo tão gostoso, tão recheado de contar histórias, e ela também me despertou. E quem tiver aí numa pesquisa, pense também, isso é muito interessante. Essas suas histórias da infância, quais dessas histórias fizeram você quem você é hoje? Será que elas tiveram alguma influência nas pesquisas que você está tendo hoje? Alguém quer falar aí? Alguém quer me contar? Quem despertou essas histórias? Quem quiser, na adolescência, Harry Potter, conta para os sobrinhos, isso é bom, né, gente? Histórias da Bíblia, avós maternos, tem a minha avó, tá vendo? Tem muita gente que, igual eu, tem essa avó. Eu não conheci meu avô, né? Minha avó era foi uma mãe solo, né? E muito maravilhosa, morou com a gente até o fim da vida, e ela que me contava. Gibis, claro, da Turma da Mônica. Gente, devo também, acho que todo mundo, essa alfabetização tão rica que nós tivemos com as histórias da Turma da Mônica, né? Histórias inventadas da avó. Eu vou contar duas coisas breves aqui, gente, dessa história de inventada. Eu já fiz alguns trabalhos, às vezes a gente acha que a contação de histórias é uma coisa da escola, uma coisa... Nada disso, né? Eu tive 2 episódios interessantes. Na pandemia, uma professora da escola que eu trabalhei, ela perdeu seu pai, infelizmente. E o pai contava uma história, a mesma história sempre para os filhos e para os netos. E aí eu fiz uma homenagem para o pai, uma coisa íntima, né? Não publiquei em nenhum lugar. Eu fiz a contação de histórias dessa história, e eu dei de presente, ela pôs um vídeo para a família assistir. E eu fiz também um movimento de um casamento, né, de pegar uma história interessante, que o noivo gostava, que a noiva gostava, e contar. Porque tem isso, né? Ai, Pedro Malas Artes, né, gente? Maravilhoso. Contos de assombração, não é legal, gente? As crianças gostam até hoje, né, desses contos de assombração. E essas histórias de inventar, eu, numa dessas formações de contação de histórias, uma aluna minha falou que o que era legal do pai dela, não sei se, Regina, seu pai era assim, ele sempre mudava o final, mesmo que ele contasse a mesma história, né? Ele sempre... Aí, tá vendo, Luara? Tem muitos contadores de histórias que fazem isso. Perguntam se o casal tem uma história preferida, ou inventam uma história a partir do casal, da história do casal. Tem muita gente que faz isso. Então, e aí ela falava isso, que mesmo que ele contasse a mesma história, ele sempre mudava o final. Então, os filhos sempre ficavam curiosos
curiosos com essa parte. Nossa, que história que meu pai vai contar e que história ele vai mudar, né? E essas histórias de folclore, gente, nosso folclore é tão bonito, é tão rico, e eu devo muito à minha avó também. Eu vi outras pessoas colocando isso, histórias de Curupira, e eu sou muito apaixonada pelo folclore até hoje, devo muito à minha avó, só sinto mesmo que eu não agravei, né? Porque conta dessas histórias. A TV Cultura, gente, eu vou fazer uma homenagem à Ellen Helene, vou pôr uma imagem dela aí, vou falar um pouco dela daqui a pouco. Coloquei uma imagem também, eu acho, que desses programas antigos da TV Cultura, devemos demais. Teve gente colocar aí bisavô, gente, que máximo ter bisavô, né? Que histórias eu contava para os adultos? Contos de fadas, gente. Contos de fadas. Levava histórias e eles adoravam, né? Não, quem trabalha com eles sabe do que eu estou falando, respeitando o meu público, não tratando eles como crianças. Contava contos de fadas. Releituras também, mas mais contos de fadas mesmo, que eu sou muito apaixonada e traz essa memória afetiva. Porque assim, gente, você ser doutor palhaço, a gente entende que a gente tem que mudar aquela realidade, né? A realidade para eles já é muito difícil. Então, o nosso papel lá não é falar de tristezas, de doenças. Quando vem o palhaço, já vem o lúdico. Então, quando vem uma contação de histórias, eu levava meu pandeiro, né? Já vem o lúdico, já vem o bonito. Marina Colasanti, né, gente? Uma das minhas histórias preferidas é a Moça Tecelã, excelente para trabalhar com adultos também. Moça Tecelã, gente, dá para ficar, ó, da cauda, hein? Moça Tecelã, fica aí a dica. E aí eu vi pessoas aqui colocando, inclusive que fizeram pesquisas com relação a isso. É muito legal pensar nisso, gente. Pensar qual é a história que resume a sua vida. Vou deixar, se nós tivéssemos outros momentos, a gente ia fazer aqui no ao vivo. Mas como nós não teremos, eu vou deixar 2 propostas para vocês. Façam quem quiserem. Fiquem uns minutinhos, uns 20 minutinhos ali em silêncio, em algum lugar, quando vocês puderem. Façam uma imagem, uma memória da infância de vocês. Cheiros, sabores, gostos, algum momento encantador. E escrevam essa história. Façam o mesmo com aquela história, se quiserem colocar no chat, qual foi a primeira história que vocês ouviram? Qual foi a primeira história? Para mim foi Chapeuzinho Vermelho, por isso que eu sou muito apaixonada pelo Lobo. Desculpa a Natanaela que gosta da Chapeuzinho, mas eu sou do time do Lobo. Qual foi a primeira história que você falou, nossa, que ficou assim guardada para você? E pensem, gente, o que essa história traz para você até hoje, né? O que essa história faz, forma o seu caráter, forma a sua pesquisa, forma o seu trabalho como educador, né? Chapeuzinho Vermelho, a nova roupa do imperador, do grande Hans Christian Andersen, atemporal, né, Sabrina? Se a gente pegar qualquer fato, qualquer momento, eu sou do Tim Lobo, é isso aí, Nádia. Qualquer momento é muito legal. Soldadinho de Chumbo. Aliás, vou aproveitar o Soldadinho de Chumbo para falar que é muito bom, como eu disse, contar histórias de finais felizes para mostrar para as crianças que elas podem superar seus desafios. Mas é bom contar histórias de finais tristes também. Hans Christian Andersen defendia, como história Soldadinho de Chumbo, que é dele, né? Que as crianças não têm só finais felizes na vida. Essas lacunas que a história dá não precisam ser preenchidas, porque ela precisa aprender que se ela tem de sabor, a história tem de sabores como ela também, né? Aquece, né? Lembra a infância, exatamente. Não tem aquela comida de infância que às vezes a gente fala, nossa, eu vou fazer, mas não fica a mesma coisa. Alguém vai fazer. Por quê? É o lúdico, é o atemporal. Histórias bíblicas, sempre muito ricas, sempre, né? Reizinho Mandão, até hoje eu li para os meus alunos, gente. Tem bastante desse livro nos espaços de sala de leitura. É muito gostoso, né? Escrevam, gente, fica aí essa proposta. Escrevam, imaginem vocês de criança, e reescrevam aquela história que você ouviu na infância. Ruth Rocha, né, gente? Eva Furnari, Tatiana Belink, Ana Maria Machado.
tem tanta coisa, né? A Casa Sonolenta também adoro, adoro. Fica aí uma proposta bem legal que os alunos amam também, né? Ah, estou adorando Marcelo, Marmelo, que até hoje contamos para os nossos alunos também. Olha, gente, muitas dicas de boas histórias, tá? Que dá para fazer, muito legal. A Odisseia de Ruth Rocha também tem os espaços de sala de leitura, é muito legal. O Carteiro Chegou é legal porque dá para você trabalhar até informação de contação de histórias. Sim, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, João e Maria e muitos outros, né, pessoal? Tem muitas histórias aí interessantes. Vou dar também um aperitivo dos Três Porquinhos. Muitos acreditam que os Três Porquinhos é o nosso amadurecimento, quanto leitor, quanto pessoa, quanto indivíduo. Eu começo ali na casa de palha, depois eu vou para a casa de madeira e eu consolido a minha formação quanto pessoa. Muitos acreditam nisso quando pegam essa psicanálise para trabalhar os contos de fadas. Histórias de princesa, Semente da Verdade, eu gosto muito, leio até hoje. Tem espaços, os espaços de sala de leitura, até com outro nome, o Pote Vazio. Mas a história é a mesma, uma história muito rica. O Rato Correu a Roupa do Rei de Roma, Ana Maria Machado, tanto pesquisadora quanto aquela que conta boas histórias. Mas vamos lá, gente. E aí eu trouxe essa frase: se quiser falar ao coração dos homens, há que se contar uma história. Dessas onde não faltem animais ou deuses e muita fantasia. Porque é assim, suave e docemente, que se despertam consciências. É de tudo isso que a gente falou. Seja criança, seja adulto, precisamos de boas narrativas, de boas histórias. E aí, no geral, gente, eu, Paula, gosto de dividir, não é nada fechado. Essas histórias aí, essa minha divisão, ela se mistura muito. E é muito bom se misturar. Quando a gente... eu gosto de dividir mesmo para quando eu dou o curso de contação de histórias. Nós pensamos em 3 caminhos. O caminho caseiro, que é esse que nós falamos agora, dessas memórias afetivas, desses familiares que nos contam histórias, e vocês colocaram aí, primeira história que vem à mente, quem foi a pessoa que contou história, tem pessoas que se emocionam, a gente conta uma história que nem é de emocionar, e você vê alguém ali na plateia se emocionando, porque contação de história, a gente é muito olho no olho. A gente fala que a gente muda do ator, né, que tem aquela quarta parede, pode até quebrar aquela quarta parede, mas no geral não tem isso, o contador de histórias é o olho. Você pode contar a mesma história no mesmo dia, mas se o público for diferente, é outra história. E às vezes a gente conta uma história e a pessoa ali se emociona, porque ela resgata essa memória afetiva. Tem o pedagógico, né, que são os educadores, os grandes contadores de histórias, que fazem essas leituras deleites, né, e no início das aulas, nos espaços de leitura. Temos que tomar cuidado, vou fazer um neologismo aqui, com esse pedagogês, né? A história não pode ser aquela coisa só de aprendizagem, a gente tem que ter esse momento lúdico, a história de fruição, né, a narrativa, a leitura. Temos que nos preocupar com isso como professores, né? Esse caminho, seja um professor de sala de leitura, de educação infantil, ensino médio, tem que ter EJA, tem que ser esse momento rico, né? Eu até gosto de falar para os professores, quando fazem formação de contação de histórias, muda uma frase, não pergunta assim para o aluno. Primeiro, a gente é muito ansioso quanto professor. Conta história e deixa ele ali no conteúdo repertoriar, já não vai já perguntando. Mas também, quando for perguntando, pergunta assim, o que você aprendeu da história? Pergunta assim, o que essa história despertou em você? Que riqueza ela trouxe? Muito mais do que ficar essa carga que às vezes a gente tem, né? Nós temos aqui a Luara, eu acho que ela está aí, que eu sou muito fã, ela tem um entendimento muito grande de história em quadrinhos. E ela deu uma formação aqui, um mini curso para a gente, e ela falou, é verdade, né? A gente não pode pegar, achar que o Calvin e o Haroldo, por exemplo, eles servem só para
provas de língua portuguesa, sou formada em língua portuguesa. Mafalda, nossa, nós temos que ler essas histórias. Meu filho cresceu muito apaixonado por Calvin Haroldo, tem todos os livros. Tem até uma tatuagem do Calvin Haroldo de homenagem ao meu filho. Não dá para a gente colocar o Calvin e o Haroldo só nessa perspectiva, né, gente? A Luara está aí. É muito importante isso, né? Exatamente essa literatura muito escolarizada, né? Essa literatura pesada. Claro que a gente pode usá-la para fazer uma localização, uma interpretação, mas ela não pode ser só isso, né? Isso não é interessante, eu acho que a gente merece mais, a literatura merece mais. E tem, fechando essa tríplice, esse contador artístico, né? Que tem essa arte de contar como uma profissão, que conta no SESC, nos saraus, nos espaços de leitura, e esses três, eles se misturam, né? Eles são... a pessoa pode fazer os três, como eu acho que eu humildemente tento fazer. Pode estar só no caminho, pode estar no outro, mas eu gosto de dividir para a gente entender quantos caminhos que estão aí nessa arte de contar histórias. E de todas as escolhas e caminhos de contar histórias, gente, o mais importante é o texto literário para o narrador. Quando um aluno meu fala assim, nossa, professora, eu comprei uma fantasia para contar histórias, você não vai acreditar, comprei, fui num lugar, achei de vários. Nossa, professora, eu fiz um painel para colocar atrás para contar histórias. Nossa, agora estou me aventurando de fazer um cenário. E aí eu sempre falo, mas não esqueça, a arte da oralidade, a arte do texto literário que você está lá estudando. Ele é mais importante que qualquer coisa. Se o cenário, se os adereços forem mais importantes, está errado. Ali nós somos os ilustres, ali nós temos ali um portal a se abrir, chaves ao despertar de bons conteúdos literários. E isso a gente não pode esquecer jamais. E o que é interessante, gente, como eu disse que é um caminho muito nosso para trilhar, a gente criar nosso repertório, nosso vocabulário, nossas boas histórias. Eu sempre aconselho, quando a pessoa está se adentrando, como eu disse, aqui é um público muito diverso, de diversos estados, eu fico muito feliz. Quem está entrando agora, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Pode já estar, nossa, Paula, eu conto histórias há muito tempo, mas quem quiser se aventurar ali na profissão de contar histórias e utilizar essas 2 horas aqui como um despertar para isso, faz ali o seu repertório, pega umas 2, 3 histórias, escreve ela como você lembra, depois faz aquele caminho de descobrir diversas versões dessa história, histórias de narrativa oral, tem diversas versões. Comece com aquelas poucas que você conhece, que vai te dar segurança, que é mais importante. Muitas pessoas falam assim, nossa, um contador de histórias, ele tem que ter uma bagagem, um baú de histórias. Legal, mas ele tem que começar com poucas histórias. Eu acredito nisso. Não adianta nós estarmos com um monte de histórias, mas essas histórias estarem, vou pegar um termo dos meus alunos, estarem mais ou menos meia boca. Não adianta. É melhor nós estarmos com poucas histórias no começo e a gente ler, a gente entender, a gente criar vozes, a gente conseguir fazer aquele conteúdo. Lembra que eu falei para vocês no começo que contar histórias é cenário, gente. Mais do que decorar, é interiorizar aquela história. A gente conta, depois a história nos conta, ela nos toma. A gente ter aquela segurança. Então, é melhor com histórias. Pode ser essas que a gente falou da infância, ter essas histórias muito fortes, muito potentes conosco. É muito mais interessante do que a gente ficar com um monte de história que a gente não tem segurança ou não conhece ela na sua totalidade, né? Eu estou vendo aqui exatamente o que o pessoal está falando, né?
ele tem um papel muito importante nesse encantar, né? Como eu acredito, assim como um professor, um bibliotecário, um contador de histórias, ele tem uma força ali na narrativa, às vezes maior do que ele espera, do que ele pensa que ele tem, tá? Eu vou contar uma história aqui, dar uma quebradinha aqui de tanta informação, que eu gosto demais. Eu trouxe duas histórias de reis aqui. Eu vou contar uma agora, depois, mais encaminhando para o final, eu conto outra para vocês, tá? Então, vamos, quem quiser aí, quando eu conto histórias, eu faço meu ritual. Eu acendo a minha fogueira. Então, quem quiser aí, acendendo sua fogueira, a mão vai ficar quentinha. Acender as boas falas, as boas histórias. Afinal, muitos contavam histórias ao redor das fogueiras. Sim, e até hoje podemos disparar, potencializar boas narrativas e boas histórias. E eu faço meus alunos, às vezes, se vocês quiserem fazer aí, às vezes a câmera está fechada, ninguém vai ver. Abrir os olhos para receber as histórias, os ouvidos para ouvir melhor, o sorriso, um bom olhar para receber essa narrativa, colocar ela no coração e disparar para quem quiser ouvir. Porque dizem, pessoal, que um dia um rei se apaixonou por uma moça e dela fez sua rainha. Mas se eu falar para vocês que eles viveram felizes para sempre e essa história acabar aqui, vocês vão ligar para Diana, vão ligar para a professora Beth. Mas que história é essa de uma história tão curtinha? Não. Vocês não vão acreditar. Mas quando esse rei se casou com essa moça e colocou ela em seu castelo, ela começou a definhar, emagrecer, ficar muito doente. O rei ficou desesperado, chamou os curandeiros do seu reino, de outro reino, e nada. Conversavam, davam remédios, e não tinha jeito. A rainha não melhorava. Desesperado, o rei pegou seu cavalo e foi floresta fora. Parou num lugar, cansado da vida, cansado de tanta tristeza. Quando ouviu umas casinhas simples, risadas de uma mulher. E quando olhou ali, no cantinho da janela, ela estava sorrindo, conversando com seu marido, gordinha, corada, muito diferente da rainha. Ele não resistiu. Bateu a porta. Quando o camponês abriu e viu o rei, o que será que eu fiz? O que será que esse rei aqui? O rei já foi acalmando o camponês e disse: camponês, não pude evitar. Vi ali no cantinho da janela, ouvi quando estava aqui chegando. Os sorrisos, os risos, os olhares, a alegria de sua esposa. Você está sabendo que a rainha está adoentada? Me diga, por favor, o que você faz para sua esposa ficar assim, com tanta saúde? O que eu faço, rei? Então é isso. Eu dou à minha esposa carne de língua. Carne de língua? Isso, carne de língua. Manhã, tarde e noite. Assim, quando eu posso, quando estou com ela, carne de língua. O rei foi embora para o palácio. E quando chegou lá, exigiu que todos os cozinheiros do reino pegassem as línguas dos animais mais fortes, mais velozes e fizessem uma sopa de língua. E quem estranhasse, ele falava: não quero saber. Aqui é uma ordem do rei. Faça agora uma sopa de carne de língua. E a rainha? Isso, gente. Vocês estão sentindo o que a rainha vai passar? Sim. Lá ia a rainha tomar aquela sopa de carne de língua.
Mas se vocês acham aí em casa que as coisas melhoraram, melhoraram nada. A rainha continuava e parecia que mais doente do que antes. O rei ficou desesperado e sugeriu ao camponês uma troca. A rainha ficaria um pouquinho na casa dele e a esposa do camponês um pouquinho ali no palácio. Quem aí está adivinhando já sabe. A rainha ficou corada, feliz, gordinha ali na casa do camponês. Já a esposa do camponês emagrecia a olhos vistos. Quando o rei encontrou o camponês até esqueceu que estava falando com o rei e perguntou para o rei: o que você fez com a minha esposa que agora está aí toda doente, toda triste, definhando a olhos vistos? O que eu fiz? Eu fiz o que você me mandou. Dei a ela carne de língua. Aliás, sopa de várias carnes de língua. Não, mas o camponês deu muita risada, não conseguia parar de rir. Parou e explicou para o rei. Não, não é uma sopa da carne mesmo, de uma língua verdadeira. O que eu faço com a minha esposa é contar histórias para ela. A nossa história, histórias de outros povos, de outros reinos. Eu ouço histórias dela, a gente conta, reconta, inventa histórias. Essas são as carnes de língua. Depois, entendido ali o mal entendido, o rei voltou para casa, contou histórias para a esposa, ouviu sua esposa e, a partir daquele momento, decretou que todos deveriam ser bons contadores de histórias para alegrar a sua vida e a vida dos que ali estivessem. Essa história é uma história de tradição oral, mas eu acredito que explica muito o que a gente está falando até aqui. Espero que tenham gostado aí dessa história, eu adoro. Eu também amo essa história, Luísa, adoro essa história, acho ela muito gostosa e muito divertida da gente conhecer. Mas vamos lá. E é isso, gente. A gente conta uma história e a gente abre o mundo. Um mundo nosso, um mundo de tantas possibilidades de literatura. Assim como um pesquisador, um professor, o contador de histórias, ele se enriquece de contar muitas histórias, mas também de estudar muitas histórias. Como eu disse para vocês, é muito legal descobrirmos versões de histórias que gostamos, conhecermos histórias de outros povos e trazer essa riqueza. Se a gente pegar, por exemplo, até um tema, o surgimento do universo. Tem a história rica e bonita da Bíblia, mas tem histórias de outras mitologias, né? Nós temos a mitologia grega, muito forte na nossa realidade, mas é muito interessante nos aventurarmos, por exemplo, na mitologia dos povos africanos, que têm histórias maravilhosas do surgimento do universo, da humanidade, das histórias. Eu tenho aqui, gente, um exemplo, o Baú de Histórias. É um conto africano que ele foi recontado e ilustrado por Gaio Haley. Não sei se é assim que fala, mas esse assim tá no espaço de sala de leitura. Esse é meu, mas eu sei que tem nas escolas também. O Baú das Histórias. É uma história maravilhosa, os alunos amam, e é uma história que explica para a gente o surgimento das histórias, porque no mundo não existia uma história sequer. E aí é uma narrativa muito interessante do Aranha, que não é aquele Homem-Aranha que a gente conhece, é uma história maravilhosa. E é isso, adentrar nessa arte, e é uma arte, gente, e cada vez que a gente conta, reconta, estuda, como eu disse, esse curso é um disparador, é um provocador, é um recorte, que muitos podem já ter tido outros cursos, mas podem se aventurar a outros cursos, a outros textos, a outras narrativas para refinar essa arte, né? Teremos ali esse resgate dos valores da nossa sociedade, mas do nosso íntimo, né? Do nosso alicerce, da nossa infância. Aqui nos minutinhos, como a gente já trouxe referências de histórias, referências de pessoas que contavam histórias para a gente, e a gente vai aprimorando.
não tem uma formação. Você vai fazer uma formação e você vai ter totalmente, você vai se tornar um contador de histórias pleno. Não, é uma jornada. Como eu disse para vocês, é um construir, reconstruir, abrir portais, abrir janelas, ter chaves para abrir, e a gente nunca abre todas, sempre ficarão lacunas. E isso que enriquece esse ofício, essa arte de contar histórias. Eu lembro quando eu fiz fiz letras e depois fui para a universidade, né? Para a parte da educação, que na USP é dividido, né? Letras, a FEFELET, depois a gente vai para educação. Eu falei, nossa, agora eu vou aprender como é ser professora, vou fazer aula de didática e descobri que ali eu não ia descobrir como ser professora. Eu ia descobrir bons autores, eu ia descobrir um repertório muito interessante para eu me formar, mas a jornada era minha, de sempre estudar, de sempre me entender ali como uma professora, né? E a mesma coisa acontece com a gente na contação de histórias. Nunca é acabado. Às vezes a gente vai ler um texto e fala, nossa, me despertou para trabalhar nessa forma a contação de histórias. E isso é muito legal. E ir para diferentes povos, como eu falei, desse exemplo da mitologia grega, conhecer a mitologia dos povos africanos, se aventurar é muito complicado, uma fala única, né? A gente procurar, a gente adentrar, já que a gente está se aventurando a esse potente ofício de contar histórias. E é o que eu disse, ler muito, criar repertórios, e nesse processo autoral, nesse processo lúdico de contar histórias e ter experiências de olhares. O contador de histórias, ele é muito observador, de perceber cheiros, sabores, olhares, barulhos, para trazer essas cenas, essas experiências para a contação de histórias, né? Se eu vou fazer um cavalo, como eu fiz aqui, se eu vou bater na porta, eu posso pedir para os meus alunos ajudarem ali a bater a porta, meus filhos, meus netos, que eu vou contar histórias. Eu vou trazendo na minha contação de histórias fatos, momentos interessantes para enriquecer esse momento da contação de histórias, para tornar cada vez mais interessante para quem tiver. E aí, gente, eu vou voltar um pouquinho, que eu não sei se apareceu alguma imagem que eu acabei não falando. Vou colocar aqui. Aqui nós falamos dos indígenas, aqui eu trouxe um exemplo de uma contação de história escolar, uma contação de histórias nas bibliotecas. Eu sou suspeita, que eu sou voluntária da biblioteca Hans Christian Andersen. As bibliotecas, gente, são polos culturais muito ricos. Eu tô aqui nas imagens, gente, que acabei passando, e eu não falei muito das imagens que eu coloquei aí. Tanto na formação de contadores de histórias, quanto em apresentação de contadores de histórias, né? São polos culturais muito ricos, de saraus, né? Por aí vai. Aqui eu coloquei algumas experiências minhas de contação de histórias. Esse foi na pandemia, que eu contava histórias toda quarta-feira, histórias de Hans, né? O Hans Christian Andersen, ele teve publicado 156 contos, alguns autorais, outros mesmo compilados, como folclorista. E aí eu ia toda quarta-feira na pandemia contando histórias de Hans. E aqui, voltando aqui para o slide que a gente estava, essa minha homenagem, como eu fiz lá do Rolando Boldrin, essa é a Ana Luísa Lacombe, que é a minha grande referência de contação de histórias. Tem trabalhos maravilhosos, tanto de fornecer cursos, de fornecer mergulhos. Nós fazemos muitos mergulhos na contação de histórias. Como assim, Paula? Eu pego um personagem como eu do lobo. O meu amor ao lobo começou nesses mergulhos, né? Começou na infância, de ser meu preferido, mas eu ter vontade dessa pesquisa veio desse mergulho, de pegar, destrinchar mesmo esse personagem através de estudos, de ver versões, de perceber até onde ele foi, na narrativa oral, já na escrita, essas diferenças, de fazer mesmo esse apanhado. E nós acreditamos, quando fazemos essa busca,
que assim como o ilustrador é um coautor, cada vez mais eu acho isso muito importante a gente pensar, o contador de histórias, ele também é um coautor. Como eu brinco sempre aos meus alunos de contação de histórias, ninguém ama igual, ninguém vive igual e ninguém conta igual. Se vocês aí em casa, vocês já devem ter passado por isso, vocês passam por uma cena, acontece alguma coisa, você vai contar, seu irmão vai contar, seu marido, sua esposa vai contar, geralmente ele vai contar alguns detalhes que você nem tinha se atentado. E é isso, né? Claro, nós temos um esqueleto do texto, a gente não pode fugir ao ponto da pessoa ouvir, nossa, mas que história é essa? E é uma história conhecida. Mas a gente pode colocar nossa nuance, palavras, trazer aí uma musicalidade, é muito legal. Estudar sempre o texto, como eu disse, o texto é o principal, é a nossa grande referência, a gente não pode esquecer disso. Como eu disse, o adereço, se outras coisas, figurino, forem mais importantes, não. Ali a oralidade, ali o texto, né? Tem que ser o principal. Mas esse gostoso brincar que o contador faz é muito interessante, né? Esse ler, reler, recontar ali ao seu modo. É muito rico. A gente conta, geralmente, mais devagar do que a gente fala, para trazer essas cenas. Lembra que eu falei para vocês? Contar histórias é muito interiorizar, é muito criar as cenas. Fazer aquele que está assistindo, olho no olho, olhar, brincando. O contador é muito olhar. Ele também criar as cenas ali de suas histórias e fazer esse jogo, essa brincadeira. Esse brincar, quando eu falo muito nos trabalhos, nos cursos que eu dou desse brincar, que a gente aprende com as maravilhosas professoras de educação infantil, que eu sei que algumas estão aqui, como é importante se brincar, né? E esse brincar também é interessante, também é importante quando a gente conta uma história, né? Trazer temas importantes, exatamente, que colocaram aqui no chat, respeitar o nosso público. Quando eu vou contar para uma criança, por exemplo, eu não preciso mudar os vocabulários, porque eu acho que ela não vai entender. Eu devo, claro, explicar se ela não entendeu uma palavra, fazer de tudo para que ela entre, mas respeitar que ela pode ali aumentar o seu vocabulário. Como eu disse, ler mais, a gente conta mais devagar do que a gente fala para criar essas cenas. Se nós formos contar para bebês, por exemplo, não fazer uma história gigante com muitas informações, público, educação especial, porque tudo fala. Um adereço que você vai ter vai falar, uma roupa que você vai ter vai falar. Isso é muito importante a gente ter isso em mente. Eu já vou trazer exemplos aqui de minhas vivências. Eu levei recentemente minha filha para assistir João e Maria. E ela já conhecia muito a história, porque eu já contei muita história para ela. Não eram as novas histórias de João e Maria, era João e Maria. Então, entende-se ali que era o texto de João e Maria. É claro que ali podem ter, como eu disse para vocês, uma música diferente, uma coisa diferente, mas ao final, existe aquele esqueleto da história que não é interessante ser mudado. E qual é um grande momentinho ali de João e Maria? Quando João e Maria jogam ali a bruxa, ali no fogo, não é isso, gente? É ali que eles vencem a bruxa. E na história que eu fui com a minha filha, não. No lugar de jogar ali ela no fogo, eles venciam porque eles achavam um livro que tinham as histórias, que tinham algumas magias, e aí eles conseguiam fazer uma magia, e no lugar de jogar ela ali no fogo, ela ali, ela ia cozinhar ali o João, jogar a bruxa, eles faziam essa magia, no lugar de jogar no forno. Minha filha, ao final, fomos embora de Uber, e ela falou para o Uber assim, ela tem 6 anos, aquela história não era história verdadeira do João e Maria. Aquela não gostei.
e falou essa história do forno. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque ali era é uma parte muito importante de João e Maria. Claro, se eles colocassem assim, as novas histórias, um novo olhar a João e Maria, tudo bem. Mas, mesmo que a gente traga o nosso dendê, as nossas falas, ali para contar história, existe um esqueleto de uma história que a gente está contando, que é interessante, é importante a gente preservar. Respeitar também o público que está. Vou dar o exemplo do meu filho quando era pequeno. Estava lá o lobo, aí eu com o lobo de novo. Estava lá contando, tinha um lobo, tinha um lobo. De repente, o contador tirou, ele estava com fantoche, ele tirou e continuou contando. Meu filho olhou para mim e falou, mas o lobo morreu? Ele não teve o respeito ali, seu público, de ir ali disfarçadamente tirar aquela luva, se ele não queria mais usar aquela luva, né, aquele fantoche ou aquele dedoche no momento. Respeitar o público, ser esse coautor, mas respeitar essas partes, esses processos, tanto o seu público quanto a sua linda e rica história que você está se propondo a contar. Isso é muito importante, tá? E aí, gente, eu falei quem estava aqui comigo no começo, quem está entrando agora, meu boa noite, obrigada por estar aqui. A Ellen Helene, que também é uma grande referência para mim de contação de histórias, ali do Rá-Tim-Bum, ela que me trouxe algo que eu faço demais quando eu conto histórias. Acho legal, nós vamos falar ainda sobre isso, usar fantoches, dedoches, usar outros materiais para contar histórias. Mas eu gosto dos materiais que a gente chama sugestivos, materiais potentes, materiais não estruturados. Claro que se eu mostrar um lobo para vocês, é o lobo. Aliás, é legal contar Chapeuzinho Amarelo assim, né? Mostrando para as crianças. Eu vou contar essas ilustrações maravilhosas. Mas também o meu lobo pode ser esse aqui, ó, gente. Olha meu lobo. Pode ser o meu lobo. Eu penso que essas crianças hoje em dia são tão passivas que é muito legal elas imaginarem ali um lobo. Porque o meu lobo não vai ser igual da Regina, da Natanaela, da Milena, do Ademir. Cada um vai criar aquele lobo, vai sonhar. É claro que eu posso mostrar as princesas. Não sei se vocês estão me conseguindo me ver aí. Minha imagem aqui. Eu posso mostrar as princesas. Mas eu posso mostrar as princesas. Eu posso mostrar um rei, que também se torna muito interessante. Eu posso mostrar a minha imagem do dragão? Eu posso, mas o meu dragão, ó, pode ser esse dragão com o meu desodorante, ó. E aí, gente, além de tornar tudo isso rico, lúdico, esses materiais potentes, usar lençóis para ser ali a cachoeira, para ser o rio, cria esse imaginário, e uma criança criativa se torna um adulto muito potente, né? Como a literatura nos forma em toda essa totalidade, e fazer esses materiais, eu falo porque cada universo fala de uma forma, materiais potentes, não estruturados, eu acredito muito que ele traz esta riqueza e esse imaginário. Não, claro, quem usa fantoches, dedoches e outras coisas é legal, mas a Ellen Helene, que está aqui, ela usava muito esses materiais potentes. Quem aí tem idade parecida com a minha, vai se lembrar dela no Rá-Tim-Bum. Hoje ela não conta mais histórias, mas ela é uma das minhas grandes referências na contação de histórias. E aí eu deixei duas atividades para vocês propostas, né? Para vocês ali, quem chegou agora, pensarem na sua infância, escreverem algum momento importante da infância, cheiros, sabores, imagens, pegar a sua história ali, a primeira ou sua história preferida da infância, escrever, fazer um mergulho nela, descobrir as versões. A origem a gente não se importa, né? Que nunca a gente vai saber qual é a primeira. Mas se a gente pegar a Cinderela, gente, existem relatos da Cinderela, por exemplo, de antes de Cristo, história chinesa. Aliás, dizem que a Cinderela, esse sapatinho vermelho, vem muito dessas histórias orientais da Cinderela. Esse mergulho é muito rico. E aí eu vou deixar essa proposta para vocês fazerem aí. Se vocês quiserem escrever no chat,
Começa a história aí da Cinderela. Cada um vai começando aí, mas não lê do outro. Quem quiser escrever aí vai ser legal. E aí volta o que eu disse. Vocês vão ver que ninguém ama igual, ninguém vive igual, ninguém conta história igual, tá? Quem quiser escrever aí o comecinho da Cinderela no chat, essa viagem, que como eu falo, desde aí das 7 horas aqui, nós aqui, essas cenas, é uma viagem particular que nos traz o coletivo da nossa sociedade, de outros tempos, um repertório muito rico. E aí, podem ir escrevendo aí o comecinho só, os primeiros momentos da Cinderela. O que vem à cabeça, não fica aí procurando, vendo do outro, que vem à cabeça, quem quiser escrever aí no chat. Qual a importância de contar histórias? É tudo isso, mais um pouco que eu disse até agora para vocês. Abrir repertórios, mundos e nos trazer o que temos de mais humano, de mais essa pluralidade, dessa diversidade, né? Era uma vez uma princesa, alguns podem colocar era uma vez uma menina, tinha uma casa com uma menina, eu estou lembrando do que os meus alunos geralmente colocam, uma menina órfã que morava com a madrasta e as filhas, era uma vez uma menina que perdeu a mãe. Só deste começo, vocês estiverem imaginando aí esse começo, vocês vão ver, vocês podem falar assim, nossa, esse começo que o Igor colocou não tem nada a ver com o que eu imaginei, e geralmente é assim. Por isso que a contação de histórias também cresceu tanto na pandemia, até para essas questões de direitos autorais. Olha, uma linda garota chamada Cinderela, ela já começou de outra forma, Débora. Então, é um exercício legal para a gente fazer, para a gente procurar e para a gente fazer para os nossos alunos, para os nossos filhos. Vamos começar, cada um vai fazer a sua versão que lembra, sem procurar em lugar nenhum, da Cinderela, por exemplo, ou de outra história, né? É muito rico, é muito interessante. Outra dica literária são as releituras da editora Masa, que pegou as histórias, essas histórias de contos de fadas, e trouxe uma narrativa negro-brasileira, afro-brasileira, trouxe uma realidade muito interessante. E a Cinderela é muito legal, porque é a Cinderela e o Chico Rei, né? Um personagem que existe mesmo uma história sobre o Chico Rei, e ela era uma escrava, é muito legal. Fica aí essa história e outras da editora Masa. Olha aí, uma menina que tinha uma madrasta com 2 filhas. A história a gente sabe, só de ler esse texto, nem precisava falar que era Cinderela. Vocês já sabiam aquele esqueleto que eu falei para vocês das histórias, mas cada um vai lembrando e se repertoriando a seu modo, né? Vamos lá. E aí eu trouxe para vocês também algo que a gente costuma também refletir quando se faz um curso para contadores de histórias, o mediário contar. Lembra que eu falei para vocês que existem 3 formas de contadores? O caseiro, o pedagógico e o profissional? Tem o mediário e contar. Igual esses 3, o mediário e contar também se mistura. Todos esses dois são importantes. São filhas. Quem tem 2 filhos aí sabe o que eu estou falando. Um diferente do outro, mas a gente não vive sem. Tem coisas diferentes, coisas iguais. Eu sempre dou essa referência porque eu acho que vocês me entendem melhor. Quando a gente vai mediar uma história, a gente pode nem ler, né? Só oferecer alguns livros, tá? Nesse universo da mediação, para os alunos lerem, para os filhos conhecerem, mas também a gente cria esse repertório de um leitor, né? A gente pega desde uma postura de um leitor, do virar a página, do ler da esquerda para a direita na nossa cultura, vocabulários, pontuações que formam esse leitor, esse escritor, esse aluno, esse filho, forma também essas pausas interessantes, pega essa leitura, né, desse texto fiel deste escritor. Como eu trouxe para vocês aqui, o Chapeuzinho Amarelo. É muito interessante a gente fazer essa leitura para este aluno, por exemplo, esse filho, para esse neto. E a gente está formando aqui esse leitor também. É algo muito interessante e muito rico. Como eu faço? Não tem certo, não estou errado. É o que eu gosto de fazer para contar histórias. Vocês podem, e aí fica cada um ao seu modo.
contar, livros com ilustração, livros ilustrados, né? Eu posso contar e fazer o meu combinado, que eu vou mostrar as imagens depois, mas tem livros que já não se torna interessante isso, porque a imagem complementa muito o texto, então eu vou lendo assim e mostrando ali para o meu filho, para o meu estudante, se torna muito interessante. Eu posso ir para os caminhos da contação de histórias fazendo isso, porque eu posso fazer vozes, eu posso ali dar um recheio na história. O que eu não gosto, gente, mas como eu falei, não tem certo e errado. Aqui é a Paula que não gosta. Eu não gosto de fazer isso. Leio, mostra a imagem. Leio, mostra a imagem. Eu acho que quebra muito essa música, esse encantamento da história, e acho que a gente fica meio, mostra pouco, às vezes, uma imagem tão rica, tão importante, tá? Então, ou eu conto tudo e depois nós vamos passando a história e mostrando as imagens, aí vocês vão até ver se vocês são bons narradores, né? Se os alunos estão lembrando os filhos das histórias, mas o que eu mais faço mesmo com uma boa ilustração é ir contando e mostrando. E temos os livros imagem hoje, gente, que formam contadores e contadores. Os alunos vão, os filhos, os netos, os seus aí apreciadores, os sobrinhos, vão olhando as imagens, que não é o caso desse, mas um livro ilustrado, um livro sem texto. E aí, nós vamos criando histórias junto ali com aquelas crianças, ali com aqueles adultos. Olha que legal, né? Eu vou pegar aqui, ó, o que vocês estão falando também. Gosto de falar com as crianças também sobre ser ledor e contador, a importância de saber a diferença. Exatamente, a gente pode fazer uma leitura e tudo é rico, que fique bem claro, gente. Tudo é rico. Você vai mediar, você vai ler, é muito rico. Você vai contar, também é muito rico. É muito importante, tá? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. E aí, quando a gente vai contar histórias, aí tem essa sinestesia. A gente vai improvisar, nós vamos fazer essa interação, esse olho no olho, essa quebra. Vamos pôr uma música, vamos fazer uma voz. E aí é interessante, quem for se aventurar no universo da contação de histórias, gente, fazer, isso tem muitos, né? Se nós tivéssemos aqui um curso, teríamos esse momento. Aqui são provocadores disparadores, mas fazer exercícios de expressão vocal, de expressão corporal, entender seu corpo, entender a potência da voz, assim como os professores, a voz é o nosso, né? É o nosso material mais importante, né? É o nosso instrumento mais importante. Então, é legal a gente perceber que voz que a gente pode fazer, como a gente pode usar essa voz interessante para um personagem. A gente pode contar mais rápido, se está com medo, se está fugindo de alguma coisa. A gente pode contar mais devagarzinho, se quiser fazer um mistério, um romance. As pausas são muito importantes numa história. Daquele clímax. Quando você for estudar uma história, perceba quais são os clímax dessa história, quais são aqueles momentos que você vai pegar ali o seu ouvinte, vai pegar ele no sentido de que ele vai ficar ali encantado. Às vezes eu brinco com meus alunos e falo assim, agora acabou. Não, professor, por favor, continua contando. Porque eles estão ali, tem aqueles momentos. Sabe aquele momento que o lobo come o chapeuzinho? É aquele momento de você parar, de você deixar aquele movimento, essa musicalidade ao seu favor ali na oralidade. Contar baixinho para ser um segredo, fazer uma voz cheia, se for também ali uma pessoa grandiosa, um gigante, olhar para baixo se é um gigante, olhar para cima se é pequenininho, sempre usar o corpo, a voz, a seu favor. É esse brincar, né? De fazer esses movimentos. Só cuidado, gente, fica aqui a minha dica, de você faz uma voz da bruxa. Essa voz da bruxa tem que ser a sua história inteira. Então, se você não se sente seguro da voz da bruxa, não faça a voz da bruxa, porque aí o seu ouvinte vai te cobrar depois que a bruxa aparecer de novo na história.
Cadê a risada da bruxa? Cadê a voz da bruxa? Então, exercite, se aventure, cuidado de fazer algumas vozes, de não machucar e prejudicar a sua voz, de ficar muito exagerada. E assim como eu falei lá do lobo, que o moço tirou simplesmente o lobo, e meu filho falou, mas cadê o lobo? Fez uma voz de um personagem, é a voz até o fim desse personagem. Faça esses exercícios. Nossa, essa voz ficou legal. Sabe essas 3 historinhas que eu convidei vocês a estudarem, a se adentrarem em 3 historinhas? Pega essas histórias. Se essa voz ficar legal, como é que eu posso fazer essa princesa, essa bruxa, esse lobo, esse rei? E assim é muito interessante. Repito toda hora, a gente está repetitiva, mas é que é para não esquecer mesmo. Ali o texto que você se propôs a estudar é mais importante que qualquer outra coisa, tá bom? Não podemos jamais perder de vista isso. Mostrar as imagens, exatamente. Você pode. Primeiro você conta, a criança vai lá imaginando, igual o meu lobo, o meu rei. Aí a criança vai imaginar, depois você mostra as imagens. Ou você pode fazer, né? Eu só não gosto disso que eu falei, né? De ficar virando, mas isso sou eu, né, gente? Às vezes você pode falar, nossa, Paula, eu faço isso com meus filhos, eu faço isso com as pessoas que eu conto histórias, e eu sempre achei isso interessante, tá? Essa parte do contar e mediar, gente, vocês podem ler em outros espaços de uma forma diferente. É assim que eu costumo trazer quando eu faço as formações para os contadores. E entender que as 2 coisas são importantes. Ler a história, contar a história, mas cada uma aí vai tendo os seus ritmos, as suas especificidades. O legal é se conseguir fazer as 2 coisas para ali as crianças, os adultos que você se propor, né, se propuser a contar uma história, trabalhar com literatura. É legal ter os 2, né? Porque, gente, quem lê para uma criança, ela não está só lendo, né, gente? Ela está abrindo portais, caminhos, conteúdos para ela levar para a vida, né? Lembra que eu falei para vocês, quando a gente... a Ana Luísa Lacombe, que eu mostrei lá para vocês, ela fez um trabalho muito legal. Eu vou voltar só para mostrar essa imagem aqui, falar dela. Ela fez um trabalho muito legal sobre os lobos, e tem um livro, fica mais uma dica de livro, Terapeuta e o Lobo. Como o lobo, para muitas crianças com doenças, como câncer, por exemplo, utilizam o lobo como a doença e conseguem lidar melhor com a doença utilizando essa referência do lobo, querem até que repita, né? Quem está contando faça essa repetição de histórias de lobo. E nesse livro, Terapeuta do Lobo, e nos trabalhos da Ana Luísa Lacombe, existiam crianças em orfanato também, crianças que tiveram perdas e usavam o lobo para elaborarem melhor esses conteúdos. Por isso que tem esses livros, como eu falei, Psicanálise, Contos de Fadas, Fadas no Divã. Eu voltei, gente, que algumas pessoas falaram, quando eu perguntei para vocês referências de histórias, das histórias da TV Cultura. Esse Lobo e a Chapeuzinho é essas histórias antigas que passavam dos contos de fadas da TV Cultura. Quem tiver a idade próxima à minha vai lembrar dessas histórias ali da TV Cultura. Essa aí é uma imagem minha iniciando uma contação de histórias, exatamente, né? O Psicanálise dos Contos de Fadas é legal. E o Fadas no Divã é legal também, porque ele é mais atual. Parece, não são os mesmos escritores, mas ele é até mais atual de algumas coisas, mas trazem, né? Como as histórias fazem bem para as crianças superarem seus desafios, entenderem a ela, entenderem a sociedade, entenderem o mundo, né? E aí, gente, tem essa frase aí do Peter Pan. Ela lhe contou histórias e ele a ensinou a voar. Eu acho que é mais ou menos isso que faz um contador e que faz aí as mães, os pais, os avós, os educadores que se aventuram a contar histórias, tá bom?
Esse Era Uma Vez, que eu coloquei ali a imagem, gente, é um grande disparador que nós temos, né? Quando a gente fala Era Uma Vez, senta que lá vem a história, a gente já sabe. E às vezes a gente lembra que eu falei para vocês no começo, a gente acha que a oralidade é algo tão menor, a gente está tão banalizado com essa frase e ela é tão rica, né, gente? Quantos portais se abriram aí na vivência de vocês, os filhos de vocês, não era uma vez. Gente, a gente acreditar. Tudo certinho para vocês aí? Acho que voltou. Quando eu estou aqui com o meu lobo, eu tenho que acreditar que aqui é um lobo. Acreditar que é um utensílio de cozinha, mas de mexer na panela de pau, eu faço com ela, bem, né, cada uma cor. E é um personagem, e interiorizar, né? E respeitar a realidade do momento. Eu vou contar para bebês, eu vou contar para criança. Aí eu pego e coloco um acessório, um adereço, com muito de dar muito medo para contar a história. Eu faço uma história gigantesca para contar para as crianças. Não se torna interessante. Eu posso perder ali meu público, ele pode ficar trazer o medo, né? E não é essa proposta que eu quero de trazer o medo. A minha proposta é que ele goste dessa história, que ele se divirta com essa história, criar um leitor, formar um leitor, abrir caminhos, abrir portais, não que ele fique com medo, ou que a história fique grande, que a história não se torne interessante. Aí eu já acho que não é legal, né? Então a gente tem. Voltou, gente, ou ainda está travando? Mamãe te dá a mão. É o que é possível. Tá bom? Voltou ao normal, Nath, mas eu acho que, sabe o que está acontecendo? Tem alguns microfones ligados. Aí eu acho que acaba dando eco, tá bom? Eu desliguei, tá? Tá tudo Obrigada. normal. Obrigada, gente. Então é isso, né? Imaginar seja ele meu aluno, seja ele um palco gigante no Sesc Pompeia, ele tem que acreditar. E aí, mas para ele acreditar, eu tenho que acreditar também. Eu tenho que criar esse repertório em mim, seja digital, seja presencial. Quando eu comecei a contar histórias na internet, né, quando começou essa história da pandemia, eu ficava com muito medo. Será que eu vou conseguir trazer esse universo? Então, o que eu fazia? Eu tentava não ficar naquela coisa do gravar, ai, não ficou bom, vou gravar de novo. Não, como se fosse ao vivo. E eu olhava para a câmera imaginando que as pessoas estavam me assistindo. Com esse olhar que eu falei para vocês, importante da contação. Com esse corpo, tentar usar tudo isso para eu não perder a minha força quanto contadora. E eu perguntava, eu esperava um pouquinho, imaginando que as crianças, os adultos estavam ali respondendo. Isso é muito importante. O que era legal quando eu fazia essas histórias na pandemia é que depois eu tinha retornos, que os filhos assistiram e os pais se emocionaram porque lembraram de histórias da infância deles, né? Porque a gente traz outros tempos. Tempos que às vezes a gente nem estava, de histórias muito antigas, mas também de idades diferentes da nossa, de trazer esse encantamento literário, né? Contar histórias é uma arte, então, como eu falei até agora, a gente tem que ouvir outros contadores, outras versões, e mais que decorar é interiorizar. Treinar no espelho, gravar a voz, ver os movimentos do corpo, passar para alguém, o que você acha dessa história como eu estou contando? Ver se está com vícios de linguagem, que todos nós temos, o né, que a gente tem a maioria, o mais forte talvez seja esse,
e respirar. Às vezes a gente está tão nervoso ali naquele momento de contar histórias que a gente conta acelerado, ou a gente se movimenta muito. Por isso que eu sempre falo, comece contando sentado, para você ter segurança primeiro, do tronco para cima, depois você vai, porque às vezes a gente fica nervoso, começa a andar para um lado para o outro e a criança se perde ali, porque tudo é informação. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu fui uma vez assistir uma contação de histórias e o contador tinha uma árvore enorme. Acabou, as crianças olhavam para a árvore, e a árvore nem tinha assim tanta referência na história. E aí, a árvore tomou um espaço gigantesco, maior do que ela deveria, maior do que a narrativa deveria ter. E aí não trouxe essa captação, essa interiorização tão importante para contar histórias. A gente conta no espelho, a gente grava, depois, como eu falei, a gente se livra de tudo e a gente vai para o nosso caminho, nosso entendimento do que é para nós contar histórias, tá? Mais que decorar é interiorizar. Claro que existem alguns métodos que hoje não vai dar tempo da gente passar, mas vocês podem contar e ver e ler em outros momentos. Tem pessoas que dividem em estruturas de ação, eu acho que é o mais interessante. Por exemplo, você pega a história da Chapeuzinho e você coloca lá no começo. Era uma vez uma menina, estou dando aqui, gente, um resumo, que morava com a sua mãe, e era chamada de Chapeuzinho Vermelho porque andava com capuz que ganhou de presente da sua avó. Certo dia, primeira estrutura de ação. Estou dando um exemplo aqui para vocês interiorizarem melhor essa história. Aí vai lá, faz um risco, põe até um título para essa estrutura de ação, esse momento dessa ação. Número 1, tá. Certo dia, sua mãe falou que sua avó estava doente, fez ali a cesta, papapá. Segunda, quando ela sai ali para a floresta. Terceira, tem gente, muitos contadores de histórias utilizam desse artifício para interiorizar melhor. Eu gosto muito de palavras-chave, cada dessa parte, dessa divisão, além de um começo, meio e fim, dividir em 8 partes, 5 partes, de colocar uma palavra-chave para eu escrever, ou escrever no meu caderninho, eu sou muito de caderninho, né? Aquele texto, ler, reler, cada um vai ter essa melhor forma, mas como eu falei, não é para decorar frase por frase. Claro que você pode pegar uma frase interessante dessa história, que você achar bacana, e colocar, mas é mais importante você interiorizar e aí você contar a sua história, porque se você esquecer, o público só vai saber se você falar. Se você tiver essa história segura, forte, você muda uma palavra, você pega outra coisa, aí você volta e cria o fio da meada. Você põe uma música ali para você ir se acalmando, né? Porque às vezes a gente esquece daquele nervoso, e aí você retoma, né? Vai pela escrita, tá vendo? Depois pelas palavras-chave, cada um coloca o nome dos personagens, mas essas estruturas de dividir, né? É bem interessante de fazer e muitos contadores fazem estruturas de ação, né? De colocar, de dividir aí essa história em partes, tá bom? E aí tem as tais palavras mágicas, como eu falei do Era Uma Vez. Deixa eu só voltar aqui, que eu não sei se eu me perdi em alguma... Aqui nessa imagem, gente, tem os tapetes dos contadores de histórias. Tem muitos contadores de histórias que usam o artesanato, abre ali algo bem bonito e dali começam a contar histórias. É muito bonito. Eu fiz alguns cursos com o pessoal do Casarão, né, do Centro Cultural da Vila Guilherme, que fazem muito isso. E aí tem um contador ali, de uma tradição de um povo africano, uma imagem muito bonita também. E aí, mais uma homenagem a um grande contador de histórias, que também partiu na pandemia, o João Acaiabe. Quem está aí, idade, como eu falei, próxima a minha, lembra dele, como um grande contador de histórias, uma grande referência para todos nós contadores, tá? Voltando às frases mágicas, o Era Uma Vez, dizem que o tempo que os animais falavam, certa vez, a história nos convida a contar, é uma abertura, abre o portal,
Às vezes acalma as crianças já sabem. Tem criança pequenininha que você pega aquele tapete de contar história, a criança já sabe que vai contar história. Faz uma musiquinha, tem contador de história que tem a sua própria música, ou cria uma música com os alunos, já sabe. É aquela abertura para contar histórias, um som, alguma coisa. Mas é claro, gente, que assim, se eu vou me propor a usar para contar histórias, para abrir histórias, um violão, se eu vou cantar, eu não preciso ser o maior cantador, né? O maior músico, mas o maior cantor, mas eu tenho que ter um conhecimento ali, né? Se eu estou me propondo a isso, tá bom? Isso é muito importante da gente falar. Fazer essas frases, essa música, cria um vínculo, muda ali, vira a chave, faz um ambiente legal dessa abertura, né? Claro que, assim, tem que ver esse tempo, né? De não ser um tempo muito grande, de se tornar cansativo. Tem contadores de histórias, por exemplo, vai contar num SESC, vai contar no sarau, faz brincadeiras, as crianças fazerem os sons dos bichos que vai contar a história, a criança adora fazer som de bicho, né? Para um pouco a história, ou faz no começo, é muito legal. A história é sempre o principal, como eu falei para vocês. E assim, se eu estou fazendo uma abertura e uma fechadura, a gente fala fechadura na contação no final, mais interessante que a minha história, também não tá legal. A gente pode, entrou por uma porta, sair pela outra, quem quiser que conte outra, fazer a mesma música. Vai começar a história, pode chegar. No final, vai terminar a história, pode acabar, Só um minutinho, pessoal, que nós vamos verificar o que houve. Ela pode ter caído, tá bom? A Paula caiu e já está retornando à sala. Só um minutinho mais. Paula, você está sem áudio. Eu te vejo aqui na sala, mas está conectando ao áudio. Isso mesmo. Então Está tá bom. travando, tá? Voltou? Voltou. A internet, a sua parece estar um pouco instável. É, porque caiu um raio aqui, gente. Ah, tá caiu bom. Energia e agora tá voltando. Tá, se você conseguir já começar a encaminhar para o final, porque a gente está tendo bastante interferência, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, gente. Não, eu já estou encaminhando mesmo. Tá bom. A história principal, como eu falei para vocês, é legal vocês criarem esse clímax, vocês fazerem esse começo e o final, mas nada deve ser maior do que aquele momento de contar histórias, tá? É importante essa abertura, mas também essa fechadura. Se a gente está contando uma história, se a gente está abrindo um portal, é interessante que a gente finalize esse portal, tá? E aí, gente, cuidado com esses vícios de linguagem. Se tiver algum problema
Minha voz está muito baixa, pode usar o microfone. É importante tomar cuidado com vozes muito infantilizadas, né? Eu posso fazer uma voz de uma criança? Eu posso fazer uma voz de uma criança. Mas, se o meu personagem for uma criança, não é legal eu contar histórias assim. Olá, pessoal, eu vou contar uma história. Mesmo que se for uma criança. Eu, Paula, não acho interessante. Eu acho mais interessante eu respeitar essa minha criança, que ela entenda que quem está contando histórias naquele momento é um adulto contador de histórias. Não é uma criança contando uma história. Alguém perguntou aí do desinteresse. É você entendendo o seu... exatamente, Camila. Se você tem dificuldade, nem se atente a elas. Eu não acho que seja interessante. A criança ali é aquela coisa que eu falei, de respeitar o seu público. Aquela criança ali, ela sabe que você é um adulto contador. Você pode ter aquele momento de fazer um ambiente, uma voz, mas é legal. Um brinquedo contando uma história, isso também é legal. Mas cuidado com vozes muito estereotipadas, porque aí empobrece ali seu trabalho, né? Pensando sempre, e se você vai usar vestimentas, não esquecer que tudo ali conta uma história, né? Então, pensando no repertório, caminhando para o final, o que a gente aprendeu aqui nesta noite? Que é legal escolher uma história, perceber o seu público, o caminho, se está existindo desinteresse, vamos pensar em pôr ali uma música, de convidar a criança para participar, de fazer ali uma quebra, entender que toda essa história ali passa uma mensagem interessante, que mais que decorar é interiorizar essa história, os conteúdos, as imagens, perceber personagens e cenários, interiorizar essas ações e pensar qual é o clímax da minha programa, as meninas me passam depois, tá bom? Eu tenho só YouTube. Paula Pagu Histórias, tá bom? Os materiais, gente, lembrando que tudo se comunica, tudo que a gente for usar numa história se comunica, mas vocês podem usar roupas e acessórios, caixas, usar sucata para fazer as crianças criarem histórias, a criança criar através da sucata, os materiais potentes que eu mostrei para vocês, né? Esses materiais não estruturados, bonecos, tapetes. Gente, contação de histórias é um universo que não acaba. Tem aventais que vocês devem ter visto que vai colando as histórias, aí você vai contando. Tem dado que você joga e aí começa a história, uma imagem ali do dado, ou uma frase do dado, você começa uma história. Tem cartinhas que você pode colocar e a criança pensar que toda a história tem uma sequência, né? E é legal ela entender essa sequência da narrativa e ela usa as cartinhas, usar a reciclagem para fazer as histórias, fazer a tenda para ser dentro daquela tenda ser a contação de histórias. Se você é muito tímido, você pode criar um personagem, a vovó que conta histórias, a bruxa, aí você põe, não precisa ser nada, nossa, fazer uma... Eu ponho o chapéu da bruxa, as minhas crianças já sabem que é o momento da história. Aí elas já vão perceber que ali começa a minha história. Tem as latas que você vai girando, isso tudo vocês conseguem ver na internet, viu, gente? Tem uma infinidade. Aquela Elo 7, né, que eu fico pobre com aquela Elo 7, que tem muita coisa, que eu não sou muito boa nessa parte de fazer muitos eu acabo comprando. E aí você vai virando e vai contando histórias. O coletinho, tem gente que tem esses coletes, que é muito legal. Olha, Sapa Lili, tem muita gente que usa um personagem para contar história. Quem é tímido ajuda demais, tá, gente? Fica aí. O guarda-chuva vai virando, a mesma coisa do virado da lata.
E aí, cada parte, você pode colar, você pode comprar pronto, aí você vai contando a história. Os dedoches, que aí tem dedoche que tem toda a história, dos 3 porquinhos, por exemplo, tem ali os porquinhos e tem o lobo, e aí você vai contando, como tem os fantoches. Tem gente que faz chaves, né? E coloca várias chaves e chacoalha as chaves, aí a criança já sabe aquele momento da história. Teatros de sombras, que dá para você fazer. Abrir a maleta como se fosse abrir um portal. Aí, dali dentro da maleta, a criança pode escolher um personagem, e aí você vai contar a história. A criança pode escolher um livro, e dali vai ser a história. Caixas e baús e maletas é muito legal para despertar esse ritual, que não deixa de ser um ritual mesmo nos dias de hoje, de contar histórias. E aí eu finalizo, gente, trazendo para vocês a importância de contar histórias de tradição dos povos originários, dos povos indígenas e dos povos africanos, o berço da nossa humanidade. Por muito tempo, nós tivemos esse apagamento, né? Essa cultura eurocêntrica nas escolas, nos espaços de leitura. E eu penso muito que essas histórias potencializam esses povos, trazem uma realidade muito importante. Quando eu leio para os meus alunos, eu leio para mim também. Quando eu conto para as pessoas, eu conto para mim também, porque, infelizmente, na minha infância, eu não tive esse rico e potente repertório dos povos indígenas, dos povos africanos. Então, é muito importante, e eu penso que a contação de histórias está aí para mostrar a força dessa história. Lembrando sempre que o texto é o principal, que nós somos coautores, trazemos nossos olhares, nossas experiências, através da contação de histórias. A gente traz ancestralidade, culturas, diferentes gêneros e valores, nos tornamos mais humanos com a contação de histórias, e quem conta traz luz a essa contação, cada um do seu tipo, porque somos todos contadores, cada um a seu modo, tá? Não esquecer que os alunos, os filhos, os sobrinhos e os netos podem ser contadores de histórias, é interessante que eles sejam. Nós temos, inclusive, hoje, bons contadores de histórias mirins, e sempre que você contar, sempre tem essa escutativa, esse olhar atento, de perceber a riqueza de compartilhar. Contação de histórias não é aqui parado. Eu conto, o outro me traz um olhar, o outro traz uma... Às vezes ele muda a minha história ali um pedacinho, e aí eu volto para a história e se torna rica, se torna interessante. A criança levanta a mão, deixa ela perguntar, deixa ela contar, deixa ela trazer a experiência dela, que é muito legal. Temos, inclusive, biblioterapia, que é usar a contação de histórias, as histórias, para, né, enriquecer essa criança interior, que é muito legal, é muito interessante. Tenha calma, eu tenho certeza que aqui vocês tiveram, assim, gente, humildemente, um pequeno recorte de contar histórias, e eu espero humildemente que vocês levem para a vivência de vocês, tá bom? Para finalizar, eu vou pôr no chat, se a Natanaela quiser colocar, é p.gardenia@hotmail.com, quem quiser falar comigo, tá bom? p.gardenia@hotmail.com, meu e-mail. E para finalizar, dizem que aquele rei teve um outro reino, que foi para uma batalha com seu filho. Foi uma batalha maravilhosa. Eles conseguiram se aventurar e trazer riquezas do seu reinado. Terminando ali a batalha, estavam tão cansados. Ali foram na floresta, encontraram uma casinha. Tem um áudio aberto aí, gente. Uma linda casinha. Com fome, bateram a porta e uma mulher abriu. Ofereceu a eles um alimento maravilhoso, que para eles foi o alimento mais gostoso. Sim, um doce de framboesa. Comeram e se deliciaram, sentiram o cheiro da natureza. Ela fez uma mesa ali, quase assim na floresta, assim na entrada de sua casa. Comeram, se deliciaram, voltaram para o seu reino, cheio de boas histórias para contar. Passado um tempo, o rei envelheceu,
seu filho partiu para outras aventuras e deu uma saudade daquele dia. O que o rei fez? Pediu para o seu cozinheiro mais potente, que ele mais gostava, que fizesse aquele doce ali, aquele doce que ele conseguiu comer com seu filho. Falou que era um doce de framboesa, explicou como era. O que fez o cozinheiro? Disse ao rei que não faria. O que ele disse? Você não vai fazer o doce? Você vai para o calabouço e lá ficará até os seus últimos dias. O que o cozinheiro fez? Pediu se podia se despedir de sua esposa antes de ir para o calabouço. O rei não entendeu. Como você vai? Você é um grande cozinheiro, você não vai nem tentar fazer esse doce? Ele disse que não. Sabe por que não? Porque esse doce não era só um doce. Era o cheiro daquele momento, eram as aventuras que eles passaram, era a convivência com seu filho, era aquele momento, aquele instante, aquela fome. Você já comeu alguma coisa que estava com muita fome? É aquela senhora que abriu a porta e trouxe ali a empatia, que eles tanto estavam precisando, que estavam com fome. Nem o melhor cozinheiro conseguiria trazer tudo aquilo. E eu espero humildemente que essa noite para vocês seja um pedacinho desse doce de framboesa e que vocês possam, para os seus filhos, professores, alunos, trazer um pouquinho do doce de framboesa para todos que por vocês aí estiverem, tá bom? O meu e-mail é esse, p.gardene@hotmail.com. Como eu disse, eu tenho YouTube, mas eu não tenho Instagram. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desculpe aí a queda de energia, mas eu já estava no final, e aí vocês não perderam nada aqui que eu humildemente tentei trazer para vocês essa noite, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima. Espero encontrar vocês aí nas estradas da vida, nas histórias, nas narrativas. Obrigada.